Olá, aqui quem fala é a sua liderança de engenharia de plantão. E em nome da Ford College, dou as boas-vindas a mais essa análise técnica. Lembra da nossa última lição? A gente construiu uma porta de entrada super eficiente usando aquelas refatorações com IA. O código ficou lindo, super modular, mas tem um detalhezinho. Ele está tragicamente escancarado para o mundo inteiro. Então hoje, a gente vai mergulhar fundo e entender como trancar essas brechas antes que qualquer intruso decida entrar e fazer a festa no nosso programa. O nosso plano de ação para hoje é bem direto. A gente vai montar um verdadeiro guarda-costas para o código, entender essas ameaças de invocação cruzada e aí firmar 3 pilares de defesa imbatíveis: validação antecipada, logs precisos e testes adversariais. Para fechar, a gente amarra tudo no ciclo de depuração. Bora lá? Então, vamos começar pela grande questão. Por que a gente precisa desesperadamente de um guarda-costas bem na porta de entrada do nosso smart contract? Para responder isso, a gente primeiro precisa sacar de quem estamos nos protegendo. Quais são os riscos reais quando abrimos as portas para o mundo exterior? E é aqui que entra um conceito que você precisa dominar: a invocação entre programas, ou as famosas CPIs. Basicamente, isso acontece quando um programa chama diretamente as instruções de um segundo programa. Qual é o grande problema aqui? Bom, confiar cegamente nos dados que chegam dessa chamada é tipo deixar a chave do seu cofre debaixo do tapete para um vizinho que você nem conhece. Se a gente aceita requisições mal formadas sem checar, isso pode disparar transições de estado totalmente desastrosas. Não dá para arriscar, né? Mas calma, a gente tem uma estratégia implacável para combater essas ameaças. Nosso arsenal se divide em 3 ações principais. O pilar 1 foca na validação, o pilar 2 cuida dos logs e o pilar 3 é a base dos testes. Juntos, eles formam a blindagem perfeita para o seu código. Entrando no pilar 1, a validação antecipada. A regra de ouro dessa etapa é simples: cheque as identidades antes de qualquer outra coisa. Pensa no seguinte: a gente precisa rodar uma lista super explícita de verificações antes de alterar qualquer estado no programa. O discriminador de instrução, por exemplo, funciona como se fosse um passe VIP. Sem ele, esquece, você não entra. Já a verificação de propriedade da conta é como exigir a escritura original de uma casa antes de começar a quebrar as paredes. E a gente junta tudo isso com a contagem exata de contas, as exigências de assinatura obrigatória e os limites de tamanho dos dados. Se a requisição falhar em um único detalhe dessa lista, a porta bate na cara na mesma hora. E para colocar isso em perspectiva, olha só a diferença brutal que isso faz na nossa segurança. De um lado, a gente tem uma transação que é barrada instantaneamente porque faltou uma assinatura que era essencial. Do outro lado, o acesso flui super seguro porque as credenciais bateram certinho. Usar aquela flag is_signer de um jeito inflexível é absolutamente crucial. É ela que impede que fraudadores consigam esvaziar os fundos. Agora, avançando para o pilar 2, logs precisos. Porque saber exatamente o que deu errado é tão importante quanto impedir o erro. Sabe, só rejeitar a entrada não é o suficiente. Uma falha que acontece em silêncio, logo vira um pesadelo absurdo de manutenção. Dá uma olhada nessa anotação de código usando a macro MSG. Emitir logs cirúrgicos como esse avisando que o discriminador está errado, expõe exatamente o que chegou no sistema versus o que a gente estava esperando. Acredite, esse pequeno farol de contexto transforma o que seriam horas caçando bugs no escuro em uma correção de 5 minutinhos. É um baita alívio. E isso nos traz ao pilar 3, testes adversariais. A hora em que a gente veste o chapéu de vilão e simula ataques de propósito. Para ter segurança de verdade, a gente precisa pensar como um atacante. Mapeando essas armadilhas, a coisa fica super clara. Se mandarem uma instrução vazia ou um discriminador zoado, o nosso sistema tem que cuspir um erro inválido instruction data. Tentaram forçar a entrada sem o signatário principal, o alarme Missing Required Signature tem que disparar na mesma hora. Automatizar essas pancadas deliberadas no nosso código é o que eleva a nossa base a um padrão de qualidade institucional. Juntando tudo isso, a gente chega no coração da nossa manutenção, o ciclo de depuração. Refinar essas proteções não é um evento que você faz uma vez na vida e esquece. O fluxo funciona assim. Primeiro, a gente escreve um teste que falha de propósito para expor uma vulnerabilidade criativa e nova. Depois, a gente analisa os logs para entender exatamente como o sistema está sangrando sem aquela defesa. E por fim, a gente aplica uma correção cirúrgica. Fazendo ajustes assim, pequenos e focados, a gente mantém o ponto de entrada blindado sem correr o risco de quebrar o que já está funcionando perfeitamente. Ter a disciplina de rodar esse loop constantemente gera um verdadeiro troféu técnico para a gente, o relatório de depuração.
Esse documento amarra tudo. Ele centraliza qual foi a condição que falhou, a causa raiz que os logs escancararam, a alteração que a gente aplicou no código e, claro, a prova cabal do sucesso com o teste agora passando verdinho. O ciclo completo. Bom, agora que as nossas portas estão trancadas e as chaves codificadas, fica aquela grande questão no ar. Como a gente pega todas essas defesas e converte num padrão de design reutilizável para todos os nossos projetos futuros? É exatamente sobre isso que a gente vai falar no nosso próximo módulo. Em nome da Ford College, eu agradeço demais a sua companhia por aqui. É altamente recomendado que você acesse forge.college para se aprofundar nesse assunto e dominar de vez a engenharia Web3. Um grande abraço e até o nosso próximo Desafio Lógico.